Pai do Senhor, meus amados irmãos, dando continuidade às escolas bíblicas dominicais, estamos de posse da sexta lição, que tem como tema Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. A leitura bíblica, ela se encontra em Neemias capítulo 1, versículo 1 a 4, e também Neemias 2, versículo de 1 a 9. Para ganharmos tempos, vamos estar apenas lendo Neemias capítulo 1, versículo 1 a 4, que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Nacalias, sucedeu no mês de Quiseu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Ananias, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que estavam no cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram: o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fedido e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, aceitei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Então, nesta lição, vamos estudar os antecedentes históricos de Neemias. Nós vamos ver como Deus e como concedeu a Neemias a reconstrução dos muros de Jerusalém, e como esse líder, Neemias, construiu toda a obra. E por fim, vamos pontuar quais as lições espirituais que podemos aprender com a reconstrução do muro. Primeiro, vamos falar um pouco a respeito dos antecedentes históricos de Neemias. Assim como o exílio para a Babilônia se deu em 3 incursões do exército inimigo, conforme 2 Reis, capítulo 24, versículo de 8 a 20, também 2 Reis, capítulo 25, versículo de 1 a 15, 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 5 a 23, e Daniel, capítulo 1, versículo 1 a 3. O retorno de volta para casa. Este evento é chamado por alguns historiadores de o segundo êxodo. Aconteceu em 3 etapas também. A primeira foi capitaneada por Zorobabel, conforme está em Esdras capítulo 2, versículo 2 a 70, e Esdras capítulo 3, versículo 1 a 13. Para a reconstrução do templo, a segunda ocorreu sob a liderança de Esdras, conforme Esdras capítulo 7, versículo 1 a 28. E por fim, Neemias capítulo 2, versículo de 1 a 20. Liderou o terceiro grupo que retornaram para edificar os muros da cidade. Quem foi Neemias? O significado hebraico do nome Neemias significa confortado por Deus. Era filho de Acalias e provavelmente pertencia à tribo de Judá. Seus ancestrais residiam em Jerusalém antes do seu serviço na Pérsia, conforme Neemias capítulo 2, versículo 3. As referências mais antigas sobre o nome de Neemias identifica um homem que retornou da Babilônia com Zorobabel, conforme Esdras capítulo 2, versículo 2. A Bíblia, ela registra outros personagens que era conhecido por esse mesmo nome, como filho de Azebuque, conforme Neemias capítulo 3, versículo 16, o qual exerceu um cargo de confiança em Jerusalém. Por fim, a Bíblia fala de Neemias, filho de Acalias, irmão de Ananias, conforme Neemias capítulo 1, versículo 1 a 2. Neemias era um homem
de grande confiança. Você pode ver em Neemias capítulo 1, versículo 11. E trabalhava sempre com alegria, conforme Neemias capítulo 2 e o versículo 1. Tinha afeição e confiança do rei, conforme Neemias 2, versículo 4 a 8. Provavelmente nasceu no período do exílio. Conhecia Jerusalém só de ouvir falar. Nasceu e cresceu em um contexto pagão de religião politeístas e, mesmo assim, tinha seu coração voltado para Jerusalém, conforme podemos ver em Neemias capítulo 1, no versículo 4. O contexto histórico de Neemias. Em 606 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou cativos os judeus para a Babilônia em 3 incursões. O cativeiro, nós sabemos que durou 70 anos, de 606 a 536 a.C. Mas em 536 a.C., a Pérsia subjugou a Babilônia e Ciro, o primeiro governante persa, proclamou a restauração de Jerusalém e o retorno dos judeus que voltaram a Jerusalém em 3 etapas. Primeira, em 538 a.C., 50 mil exilados retornaram, liderados por Zorobabel e Josué, conforme Esdras, capítulo 2, versículo 64 e 65. Na segunda etapa, que se deu em 457 a.C., mais de 1.700 homens, além de mulheres e crianças, foram levados de volta por Esdras, conforme está lá em Esdras, capítulo 8, versículo 1 a 14, e também versículo 18 ao versículo 21. Na terceira etapa, se deu em 444 a.C., Neemias liderou outro grupo de exilados, conforme Neemias, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Para ser o governador de Judá, isso aconteceu 3 anos depois que Esdras havia chegado com o segundo grupo de judeus que saíram do exílio. E qual o contexto social de Neemias? O contexto social de Neemias, por volta de 444 a.C., Neemias tomou conhecimento por intermédio de Ananias, seu irmão, e outros judeus que vieram de Judá acerca da situação que se encontrava os judeus repatriados, bem como a cidade de Jerusalém. Vejamos, o restante que ficava do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e muros de Jerusalém fendidos e suas portas queimadas a fogo. Isto foi o relato que Neemias recebeu, conforme está em Neemias capítulo 1, versículo 3. Apesar de estar em uma situação bastante confortável, pois, como copeiro do rei, ele dispunha de segurança, boa alimentação e conforto do palácio do rei, mesmo assim, Neemias se dispôs a ir a Jerusalém para reedificar os muros da cidade, conforme nós podemos ver Neemias capítulo 2, versículo de 1 a 5. Neemias e a reconstrução do muro de Jerusalém. Como se deu isso? Mesmo que na Bíblia não tenha nenhuma referência explícita ao chamado de Deus para Neemias para realizar a grande tarefa de reconstrução dos muros de Jerusalém, podemos ver que o Senhor capacita para esta grande missão. Sua missão não se restringe apenas a restaurar os muros de Jerusalém, mas também promover um grande avivamento na nação em um tempo de crise, que foi antecedido por oração, arrependimento de pecado e a renovação da promessa de Deus. Neemias, ele entendeu a importância dos muros para a cidade. Nesse contexto, muro e porta
tem a conotação de segurança e proteção. Era um consenso entre os povos antigos que uma cidade sem muro era vulnerável, desprotegida e fadada a iminentes desgraças, conforme podemos citar Isaías capítulo 60, versículo 18. Os muros da cidade eram algo vital naquela época. Ele, além de marcar os limites da cidade, servia também de proteção, conforme segundo as Crônicas, capítulo 8, versículo 5, também versículo 14, capítulo 14 de segundo as Crônicas e o versículo 7. Uma cidade sem muro era uma cidade desprotegida, vulnerável a ataques. Tomando toda a sua cidade, além de muros, muitas cidades sem muros, conforme Deuteronômio capítulo 3, versículo 5. Mas as guerras antigas, as primeiras barreiras a ser vencidas eram os muros, conforme segundo as Crônicas, capítulo 26, versículo 6. Quando as muralhas de Jericó foram derrubadas, a cidade foi vencida. Neemias estava ciente dessa situação, que sua cidade amada estava sem esse tipo de proteção. Por isso, ele lamentou profundamente, conforme Neemias capítulo 1, versículo 4. Vejamos quais foram as atitudes de Neemias diante das ruínas do muro. Podemos ver que, primeiro, Neemias orou a Deus. A oração de Neemias foi uma adoração sincera, na qual ele lembrava a benignidade de Deus, quando ele diz: Ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos, conforme Neemias capítulo 1 e o versículo 5. No Antigo Testamento, a palavra usada, esde, que segundo Vines, significa benignidade, amor firme, graça, misericórdia, fidelidade, bondade, devoção. A natureza de Deus é benigna, conforme está lá em Salmo 18, 25, Salmo 145, 8, Lucas 8, 35, Efésios 4, 32, 1 Pedro capítulo 2, versículo 3. Quando Neemias busca a benignidade de Deus, ele também tem em mente que o Senhor deixará de ser favorável, não deixará. Ele tem em mente que Deus não deixará de ser favorável ao seu povo, conforme Êxodo 26, também Êxodo 34, versículo 7. Número capítulo 18, versículo 14, versículo 18. Deuteronômio capítulo 5, versículo 10. Salmo 80, versículo 15. Salmo 103, versículo 8. Salmo 145, versículo 8. Também Daniel capítulo 9 e o versículo 4. Neemias fez confissão dos pecados do povo. Em oração, ele confessou seus pecados, bem como o da nação. E ele, conforme Neemias capítulo 1, versículo 6, para poder ver: E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. Neemias capítulo 6, 1, versículo 6. A confissão do pecado, acompanhado de arrependimento sincero, é um ato de reconhecimento que existe um Deus capaz de perdoar o mais vil pecador, conforme Salmo 103, versículo 10 a 23, Salmo 130, versículo 3 e 4, Isaías 1:18. Também podemos ver Miqueias capítulo 7, versículo 18 e 19. A palavra de Deus nos assegura, conforme está lá em Provérbios capítulo 28 e versículo 13, que nós servimos a um Deus que nos perdoa quando chegamos a Ele com o coração quebrantado e confessamos nossos pecados, nossas faltas. O que a Bíblia diz em Provérbios 18,
28, versículo 13. Provérbios 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Podemos ver ainda que outras passagens, como Salmo 32, versículo 3, Salmo 32, versículo 5, 1 João capítulo 1, versículo 9 e 10. Quando Neemias tomou essa atitude de confessar os pecados, sabia que esse era o primeiro passo para a restauração dos muros. Neemias lembrou das promessas. Então, Neemias lembrando das promessas de Deus, em oração, súplica e jejum, Neemias lembra de uma promessa feita por Deus a Moisés, mesmo que tenha sido levado para a terra mais distante, debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, o reunirá e trará de volta, conforme Deuteronômio capítulo 30, versículo 4. Observamos que a promessa era condicionada à obediência do povo. Mas, se voltares para mim e obedeceres os meus mandamentos e os puser em prática, veja, está lá em Neemias capítulo 1, versículo 9. Neemias tinha a certeza de que através do arrependimento do povo, Deus cumpriria a promessa como havia dito a Moisés. O apóstolo Paulo, falando sobre a fidelidade de Deus, se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo, conforme está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Temos a convicção que o Senhor é fiel e verdadeiro, conforme Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, Salmo 89, versículo 8, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24. Também Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Por isso, podemos confiar nele. Ele é absolutamente digno de confiança, pois suas promessas são infidáveis e também são infalíveis. A promessa de Deus é infalível, conforme este, capítulo 34, versículo 6, Número, capítulo 23, versículo 19, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 31, Isaías 21, também Josué, capítulo 21, versículo 23 a 45, Ezequiel, capítulo 12, 25, Daniel, capítulo 9, versículo 4. Vamos falar da fidelidade de Deus. Também podemos ver aqui sobre a reconstrução do muro e as lições espirituais. Neemias, ele pediu ao rei Artaxerxes para que os governantes que estavam além do rio, para que ele permitisse passar, bem como madeira para utilizar na reconstrução, conforme Neemias capítulo 1, versículos 7 e 8, e seguiu sua viagem com destino a Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, Neemias não informou a ninguém o motivo de sua ida, e saiu à noite para inspecionar como estavam os muros e as portas de Jerusalém, conforme Neemias capítulo 2, versículo 2, depois o versículo 11 ao versículo 16. Notemos quais atitudes Neemias tomou. Primeiro, o povo foi convocado a reconstruir os muros. Depois de ver as condições do muro de Jerusalém, Neemias convocou o povo para a reconstrução. Bem vede vós a miséria em que estamos, e que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedificaremos os muros de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio, conforme Neemias capítulo 2, versículo 17 e o versículo 18. Pessoas de todo tipo participaram da reconstrução. Sacerdotes, ouvires e perfumistas, líderes e mulheres, levitas, comerciantes, da mesma forma que pessoas de várias habilidades e funções diferentes trabalhavam na reconstrução dos muros.
Na obra de Deus existe trabalho para todos. O Senhor tem dotado pessoas dos mais diversos talentos para atuarem na obra de Deus, conforme Romanos capítulo 12, versículos 5 a 8, Efésios capítulo 4, versículo 11 e o versículo 12. Aqui. Os trabalhadores receberam tarefa específica. Neemias enfrentou muitas resistências no trabalho da reconstrução dos muros de Jerusalém. A oposição se deu por parte das nações vizinhas, conforme Neemias 4, de 1 a 6, de dentro da própria comunidade judaica, conforme Neemias capítulo 5, versículo de 1 a 13, e novamente o povo que vivia ao redor, conforme Neemias capítulo 6, versículo 1 a 3. O trabalho foi repartido para que todos soubessem que cada um faria, e dedicaram-se com o desejo de alcançar a excelência, mas sem contender nem dividir os seus interesses, conforme Neemias capítulo 3, versículo 1 a 32. Nenhuma discórdia surge entre eles, somente o desejo de fazer o máximo pelo bem público. Vejamos que não havia discórdia. Onde há discórdia, não há bênção. Cada israelita deu a sua cooperação para retificar, começando pelo extremo nordeste da cidade, em sentido ao contrário dos porteiros, muros, junto com os homens, o reconstruíram. Assim como no livro de Neemias, a obra de Deus exige união, pois somos um corpo, conforme em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 21 a 23, Efésios, capítulo 4, versículo 15 a 16. Eles estavam todos voluntários, a voluntariedade daquele povo. O crente tem que ser voluntário para a obra do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Também quem faz a obra tem que fazer com amor, conforme 1 Coríntios capítulo 16, versículo 14. Tem que estar firme no propósito, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Também tem que estar buscando em ação de graça, conforme Colossenses capítulo 3 e versículo 17. Podemos ver que o povo foi convocado a trabalhar, mesmo em meio à oposição. A Bíblia diz que, conforme Neemias capítulo 4, 6, que o coração do povo inclinava-se a trabalhar. O povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Os homens trabalham duravelmente. Um cenário que exprima oposição, a obra não pode parar. Neemias 4, versículo 1 e 3 expõe o seguinte: os sentimentos de Sanbalat e Tobias, ele ardiam em ira. Esse sentimento diabólico desencadeou algumas atitudes ofensivas, o que fazia a obra foram ridicularizados, conforme Neemias 4:1. O que fazia a obra foram despreciados, menosprezados, conforme Neemias 4:2. Os que faziam a obra ouviram palavra de zombaria, de desencorajamento, conforme Neemias 4, versículo 3. Mas é assim, irmão. Aquele que faz a obra do Senhor, que ama a obra do Senhor, vai receber predadas, vai se levantar pessoas. Mas quando você está focado na obra do Senhor, quando você está focado naquilo que Deus representa para você, aquilo que você busca em Deus, o bem-estar que você quer, não só para você, mas aqueles que são da sua família, aqueles seus amigos, até com seus inimigos, que venham conhecer a verdade, que venham conhecer a palavra de Deus, que venham se converter a um Deus justo e verdadeiro. Você vai receber crítica, você vai receber oposição, mas tenha certeza que o Deus de Israel está contigo. Continue trabalhando, continue fazendo a obra que Deus vai fazer prosperar.
não podemos parar. Oposição, não podemos desistir, porque o Senhor, Ele já venceu por nós. Os muros foram reparados próximo à casa. Existem muitas casas ao longo do muro. Logo, se o muro estava em ruína, essas casas estavam em perigo, pois estavam sem proteção. Quando a reconstrução começou, Jedaías, Benjamim, Assub e o sacerdote, conforme Neemias capítulo 3, versículo 10, versículo 23, depois versículo 28 a 40, repararam os muros na frente de suas casas. Esse cuidado com os muros em frente às casas nos reteve a proteção que devemos ter em nossa família. Não podemos evitar que nossa família sofra investida do diabo, mas podemos proteger a nossa família das suas astutas ciladas. Temos que colocar uma proteção, temos que colocar o muro para que a nossa casa não seja atacada e destruída pelas ciladas do inimigo, conforme Efésios capítulo 6, versículo 10 a 11. Protegendo a nossa família, santificando o lar, conforme Levítico capítulo 20, versículo 26, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7, praticando o culto doméstico, conforme Deuteronômio capítulo 6, versículo 7 a 9, mantendo uma vida de oração e jejum, conforme Romanos capítulo 12, versículo 12, Colossenses capítulo 4, versículo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, ensinando a palavra do lar, conforme Provérbios capítulo 22, versículo 6, Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículo 42, frequentando os cultos no templo, conforme 2 Crônicas capítulo 7, versículo 15, 16, Salmo 122, versículo 1. E por fim, os muros são símbolo de salvação. A maior proteção que o Senhor concede aos homens é a salvação em Cristo. O texto bíblico declara: a quem Deus pôs a salvação por muros, conforme Isaías capítulo 26, versículo 1. A salvação oferecida por Cristo protege o homem do juízo eterno e da ira futura. Essa salvação é ofertada mediante a graça de Deus, conforme Romanos capítulo 3, versículo 24 e o versículo 25, Romanos 5, versículo 8, Hebreus capítulo 7, versículo 25. É mediante a fé em Cristo, conforme Romanos capítulo 3, o versículo 22 e o versículo 24, e o versículo 25 e o versículo 28 de Romanos capítulo 3. Isto é, ela resulta da graça de Deus, conforme João capítulo 1, versículo 16. Mas há também a resposta humana, no sentido de aceitar Cristo enquanto Salvador, conforme Atos capítulo 16, versículo 31, Romanos capítulo 1, versículo 17 e Efésios capítulo 1, versículo 15 e Efésios capítulo 2, versículo 8. Amém? Então, foi o resumo da sexta lição, falando a respeito de Neemias e a reconstrução dos muros de Jerusalém. Essa é a sexta lição do terceiro trimestre de 2020. E para concluirmos, podemos dizer que aprendemos na lição que Neemias prontificou-se a reconstruir os muros da sua cidade, mas antes orou a Deus, jejuou, adorou e confessou seus pecados e os da nação de Israel. Após essa atitude, não somente os muros físicos foram levantados novamente, mas também houve uma grande renovação espiritual. Então,
que possamos estar fazendo a vontade de Deus, possamos estar orando, jejuando, consagrando e pedindo a Deus perdão dos nossos pecados, perdão das nossas faltas, para que haja um avivamento. Porque muitos têm confundido com ser cheio do Espírito Santo e mover do Espírito Santo. O homem cheio do Espírito Santo, ele está adorando a Deus em toda circunstância. E aqueles que vivem só do mover do Espírito Santo, sentem só uma alegria quando os cultos estão ali fervorosos, ou quando tem um louvor que a igreja recebe. Mas o crente não deve ser assim. O crente tem que estar cheio do Espírito Santo continuamente. Não podemos viver só de mover do Espírito Santo. Temos que viver cheio do Espírito Santo para reconstruir os muros. Que Deus abençoe a todos.